Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, também em parceria com o canal Arena Olímpica, Lavras TV, os canais digitais do YouTube e também do Facebook, esperando aqui a presença de Raoni Machado e também de Bruno Lopes, do Bululu, Chiquinho, um grande abraço entrando aí, Edmo, pessoal aí no churrasco do Dia dos Pais e encerrando mais uma edição dos Jogos Olímpicos que acabou de terminar realmente aqui com a vitória dos Estados Unidos no basquete feminino. A França não arranca essa medalha dos Estados Unidos. Bruno Lopes já entrando aqui comigo nessa live. Já está aí pronto, Bruno Lopes, no iglu de Itamonte. Mais gelado que coração de gente ruim, Gabriel. Exato. Que friagem louca. Bom dia para você, feliz Dia dos Pais. Se você não sabe, a notícia aí já. E tudo de bom para vocês aí. Feliz Dia dos Pais, para os pais que estão acompanhando a gente. Um abraço, um bom domingo para todos. E vamos fechar o livrinho dos Jogos Olímpicos. Vamos fechar, aguardando aqui o Raoni para bater esse papo com a gente. Você Raoni... ficou todo sério? O que aconteceu? Não, pai, eu sou pai de pet. Pai de pet. É aquela máxima, né? Pai de pet, tem 2 cachorros aqui. Aí, por enquanto é só nessa. E tomara que mais um tempinho aí também, viu, Bululu? Tomar com a ideia primeiro. Filho, não é brincadeira, não. Vamos esperar o Raoni entrar aqui. Ô, Bruno, manda uma mensagem para ele aí no WhatsApp falando que a gente já está online. Ele me pergunta. Mas aí você também está no celular, né? Aí não adianta nada, mas vamos. Eu tô aqui com o WhatsApp. Tô com o WhatsApp web aqui. Vou mandar para ele. Muito bem, muito bem. Francisco Dornella rachando de rir ali, ó. Grande amigo lá de Piuí. Piuí que tem história, né? O grande. Lavras faz parte da Grande Piuí, né? Da região metropolitana. Então é isso. Os Jogos Olímpicos terminaram. O último jogo agora de basquete dos Estados Unidos contra a França. 1 ponto de diferença. Quase que deu para as francesas. Né? Um esporte que é 100% praticamente dominado pelos Estados Unidos, tanto no masculino quanto no feminino. E é isso, agora realmente, oficialmente, as competições se encerraram, né, Bululu? E a gente vai esperar aí pela cerimônia de encerramento. O Raoni apareceu aí, já está entrando nessa live também. Grande professor Raoni aqui com a gente. O Bululu ontem, o Raoni, que a gente está fazendo aí, né, diariamente essas lives, o Raoni também na página do Instagram dele, só que ele falou que o Raoni tá igual a Pira Olímpica aqui com a gente, que ele abriu na cerimônia de abertura e agora vai ajudar a apagar essa chama, né? É ele que põe fogo na gente. É a Pira Olímpica. Exatamente. Um tempo atrás eu pus. Ô, gente, mas que bom, né? Chegamos ao fim aí de mais uma edição olímpica com essa partida de basquete agora dos Estados Unidos e França. Oficialmente encerradas as competições em Paris. E vamos começar dando esses destaques, né? Esse balanço do que foi essa edição de 2024. E eu queria, assim, os destaques de vocês. E aí depois eu já passo pelos meus aqui também. E não somente a nível brasileiro, né? Que eu e o Bululu a gente trouxe muito aqui, Raoni, durante essa nossa jornada de 2 semanas, destacando sempre os brasileiros, as agendas, né, da participação do Brasil nos Jogos. Mas como um todo, realmente, o que ficou para vocês desses Jogos? Quais foram os destaques, os pontos positivos? E vamos começar pelo professor Raoni, que sabe tudo de Jogos Olímpicos. Ele que acordava 2 horas da manhã e ia dormir só 10 da noite ali.
deve estar cansado, hein, Raoni? Tá cansado, mas tá valendo a pena, sabe? Na verdade, eu falo que é de 2 em 2 anos, porque para mim jogos de inverno também contam, né? Então também. Só que o programa é menos intenso, né? Então, os jogos de verão, o programa é muito mais intenso, tem muito mais provas, muito mais disputas, e enfim. Bom, Muito bom. cansado, lógico que eu tô, mas já tô triste que acabou, né? Ah, destaques como um todo, assim, você perguntou, então, de primeira eu trago 2 destaques, assim, vou pegar um homem e uma mulher. O homem, pra mim, o Mihail Lopes, da luta livre, né? Ele comanda lá, luta livre, enfim. Pentacampeão é algo que só ele tem, sabe? É algo que só ele tem mesmo, e na mesma prova, né? Então, fazem 5 edições olímpicas que só ele ganha no simples ali. E uma modalidade de luta, sabe? Não é tempo que a pessoa faz, nada assim, é disputando com outros mesmo. Então, você pega 5 anos, são 16 anos, na verdade, né, de jogos, e que está tendo a sua supremacia. Então, para mim, o destaque masculino dessa edição dos jogos vai para ele. E o feminino, para a canoísta Lisa Carrington. Ela tetracampeã, na verdade, já conseguiu 8 ouros desde que começou a sua carreira ali. E, pô, é tetracampeã, né? Então, seguindo a linha, né, do Mihaim, a supremacia é muito grande dela na mesma prova. Lógico, teve gente também, a Ledeck, né, conseguiu seu 9º ouro e empatou em segundo lugar ali em números de ouro. Então é outra que tem uma supremacia, só que não em tempo, né? Ela nada mais provas, então fica mais fácil conseguir mais medalhas, né? E como se 8 ou 9 ouros fosse fácil, né? Exatamente. A comparação, a comparação a gente faz com o Phelps, que tem 23, né? Então é uma disparidade muito grande entre o primeiro e o resto do mundo, né? Mas enfim, meus destaques iniciais vão para esses dois, acho que foram os grandes nomes assim dessa edição. Muito bem. E para você, Bululu, você que acompanhou dessa vez mais de perto, diariamente aqui, qual foi o seu destaque? E o Mihail Lopes já era destaque do Bululu, Raoni, durante os boletins. A gente falou bastante dele aqui, porque realmente foi algo muito marcante, né? Mas e para você, Bululu? Para mim, o destaque feminino não foi uma atleta, né? Mas foi a disputa da Rebeca Andrade e da Simone Biles. Para mim, foi a grande história desses Jogos Olímpicos, né? Do que me agrada de acompanhar. E o destaque masculino, eu também fico com o Mihail Lopes, mas eu gostaria de citar aqui, deixa eu levantar o nome dele, o Tamirat Tola, que é o campeão olímpico da maratona, né? Que foi campeão em 2 horas e 6 e 26 segundos, bateu o recorde de distância, o recorde de tempo, né? E vale lembrar que Kipchoge não terminou a prova e também, né, infelizmente, teve o falecimento do Kelvin Kiptum, que com certeza ia bater o recorde das 2 horas, né, o tempo vai fazer em menos de 2 horas, mas infelizmente ele faleceu já o ano passado. Então fica o meu destaque aí, campeão da maratona e com a disputa da Rebeca Andrade e da Simone Biles. E para mim, galera, eu acho que o meu destaque ele é um pouco mais geral, e aí o Raoni pode falar também sobre isso, o Bruno também, que depois a gente ter passado esse ciclo, né, que teve a pandemia e Tóquio, nós tivemos aqueles jogos um pouco mais complicados, sem público. Eu quero ressaltar o quanto foram fortes as provas, os esportes, o nível estava muito acima realmente. No skate foi tudo muito espetacular, tanto no feminino quanto no masculino. Então, isso me chamou muito a atenção, essa volta dos Jogos Olímpicos, né, depois de um período muito conturbado. E uns jogos, né, Raoni, que coroaram vários ídolos mundiais. Nós tivemos aí o Djokovic, a própria Simone Biles, que ao lado da Rebeca Andrade também foi coroada nesse sentido. O Ted Riner, que para mim, uma das provas que me marcaram nos Jogos Olímpicos,
foi a prova por equipes do judô, que na final contra o Japão, aquele ginásio ali, a Arena Campo de Marte, estava entupida, lotada, para celebrar um ídolo. E no final ainda, no sorteio ali da última categoria em disputa, caiu justamente o Ted Riné para definir essa medalha por equipes para a França. E até a própria Marta, né, que a gente falando aí do Brasil, que termina com uma medalha, sua terceira medalha olímpica, ela que é a maior jogadora de futebol de todos os tempos para muitos, e é coroada também não com o ouro, mas com mais uma medalha olímpica. Mas a gente teve muito isso, né, Raoni? Muitos grandes ídolos representando e sendo coroados nessa edição, né? Sem dúvida, para mim, você mencionou o Djokovic, para mim ali foi. Eu sou torcedor, né, do Djokovic, né? Gosto bastante dele. Então, não vou dizer que eu chorei junto com ele no final ali, né? Mas me emocionei bastante vendo ele, vendo a superação dele de fato, né? Porque era algo que ele se cobrava muito, né? Na verdade, eu não lembro como é que foi. Eu ia pesquisar depois, acabou que tudo muito intenso, eu não vi ainda. Como é que foi a passagem dele em Londres, ou até antes, em Tóquio, mas enfim, eu lembro bastante ele no Rio, perdendo o primeiro jogo do Del Potro e saindo muito chateado mesmo, a pressão que ele mesmo se pôs em Tóquio ali, perdendo a cabeça, destruindo raquete, enfim, né? E agora finalmente ele conseguiu, sabe, pôr a cabeça no lugar e se trabalhar bastante o mental dele para conseguir isso, né? E contra o Alcaraz ainda, né? No Saibro, que é o pior piso de Djokovic. Então foi algo assim, coisas de filme mesmo, né? E Não, pode falar, pode falar. então, e ao mesmo tempo em que a gente tem essa grande coroação de alguns ídolos, né, que você mencionou agora, por outro eu achei que foi uns jogos que muito democráticos também, sabe? Tiveram vários países conseguindo medalhas pela primeira vez, ouros pela primeira vez. Então não teve uma supremacia assim de alguns poucos países conseguindo a maior parte das medalhas. Então isso eu achei que foi legal também. Os jogos eles estão com uma outra cara, uma outra pegada. Tá, tão mais leves, eu tô achando, né? Não tem aquela pegada, né, de interesses militares, nacionalistas que tinha até a metade do século passado e que tornava, né, os campos, as pistas, enfim, o ambiente de disputa ali uma guerra ideológica de fato, né? Então a gente via essa interação entre os atletas de maneira muito mais fluida, a competição sendo disputada num sentido de celebrar a humanidade mesmo, né? Como propaganda, né, do próprio Comitê Olímpico Internacional vem fazendo aí desde fins do século passado. Então eu gostei bastante, sabe? O esporte está muito mais leve, está muito mais gostoso de assistir, os valores estão ficando cada vez mais fáceis de assistir. A gente via essa integração entre os atletas com muito mais frequência, sabe? Antes eles precisavam pegar, oh, ali, tá vendo? Tá vendo? Deu a mão um pro outro. E dessa vez não, o tempo inteiro, essa interação, enfim, né, camaradagem mesmo entre os atletas, estão ali com um único objetivo, né, que é fazer o esporte mesmo, né, é praticar o esporte. Então, é nesse momento aí de congregação entre eles, de confraternização, que a gente pôde ver. Então, eu gostei bastante, sabe, fiquei bastante feliz de ver esses momentos com muita frequência. Então, é um outro lado também, né, dessa coroação desses ídolos que você mencionou antes. Não, exatamente. Até uma questão aí que retrata, né, Bruno, algo que foi muito engraçado até no próprio jogo de brasileiros, que a gente também dá mais destaque aqui, né, naturalmente, que no jogo da Ana Patrícia e da Duda, quando começou uma bagunça ali na rede, uma apontar a cara no dedo da outra, o DJ muito bem, tocou o Imagine dos Beatles, e aí, cara, aí acabou, elas caíram na gargalhada, e ficou realmente, como o Raoni disse, um ambiente muito mais leve, e a gente conseguiu ver isso também no atletismo, em outras provas também, mundo afora, até no próprio judô, Raoni, que a gente estava falando que
E os árbitros, obviamente, e a própria organização escutou isso, que o judô no começo estava chato, né, cara? Aquela Shido pra lá e Shido pra cá, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, com lutas que ao olho leigo, Burulu gosta muito dessa expressão, ao olho leigo, se achava muito injusta e até os próprios técnicos ali brigando, os atletas, eles respeitavam, né, o tempo inteiro ali. Tivemos poucos exemplos realmente de antidesportivo nesse sentido. E foi realmente, você falando aí, ressaltando essa parte, os jogos mostraram muito isso, né, Bruno? Ah, isso, tá como o Raoni falou, tá um clima mais tranquilo, né? Então, os jogos estão mais humanos, vamos dizer assim, né? Até o fato de agregar modalidades modernas, assim, vamos chamar o surf, o break, né, a escalada, tirou um pouco aquele tradicionalismo burro, né? Aquele só, como é que vamos dizer? Só. Ih, me fugiu a palavra. Tradicionalismo burro mesmo, né? Tá dando uma inovada, atraindo gente nova, dando uma refrescada e, e fazendo um clima mais interessante para poder se vender um produto, né? Que se você não atualizar e não trabalhar, cara, vai ter cada vez menos espectadores, né? E o que a gente viu que foi com essas entradas dessas novas modalidades, o atraiu um público novo e, e trouxe esse ambiente mais familiar, né? Por exemplo, no skate. O skate, cada descida era comemorado por todos, né? Não tinha aquela rivalidade ali, aquela coisa toda. É lógico que na hora ali, na hora que sai a nota, talvez alguém queira bater no juiz, mas não vai bater, né? O espírito do skate, aquela coisa toda. E o André aí, ó, mandar um abraço pro André que tá mandando eu cortar a barba. Ô, André, eu não corto a barba desde 2016, não é porque você vai pedir que eu vou cortar ela, cara. Um abraço aí pro pessoal da Sertã. É isso aí. E para finalizar, né, esses jogos agora com esse jogo do basquete, jogo que foi muito importante porque no quadro geral de medalhas, os Estados Unidos terminou com a melhor campanha, igualando o número de ouros da China, né? Agora 40 medalhas de ouro para a China, 40 para os Estados Unidos, aí os Estados Unidos empata porque tem muita medalha de prata, 44, 42 de bronze, 126 medalhas. É uma potência realmente. A China veio com 27 de prata e 24 de bronze. Um saldo positivo. O Japão, ele praticamente se mantém ali no número de medalhas que foi conquistado em Tóquio. A Austrália foi muito bem nesses Jogos Olímpicos, impulsionado também aí, principalmente pela natação, né, Raoni? Com muitas medalhas na modalidade. Eu lembro de assistir na primeira semana natação, sempre estava um australiano ali entre os três primeiros brigando. A Austrália que está uma potência realmente do esporte. E quando você é uma potência em um esporte que dá muita medalha, acontece isso, né? Com toda certeza. E a França que fez um bom papel em casa, com 16 medalhas de ouro, 26 de prata e 22 de bronze. E é isso, né, Raoni? Igual você mesmo disse, uns jogos que a gente viu muita coisa diferente, vários pódios aí, com países assim completamente, não vou dizer aleatórios, porque aí pode soar um pouco preconceito, mas diferentes assim da normalidade, né? Tirando um pouco aquele, por exemplo, até no próprio atletismo, com os Estados Unidos e Grã-Bretanha e países africanos, a gente viu vários pódios mais ou menos nesse sentido, e até um destaque, né, Bolulu, que a gente deu aqui nos programas anteriores, o pódio do lançamento de dardo, por exemplo, com o Paquistão, com Índia e com Granada, né, Raoni? Paquistão e Índia da briga lá, né? Imagina a disputa ideológica que não foi ali, Paquistão contra a Índia. Não, mas é uma disputa que vem se arrastando aí pela Diamond League, né? Então não foi exatamente surpresa, né? Tanto que o paquistanês é recordista olímpico agora, né? Então não foi do nada, né? Exato. Mas teve durante, não sei se vocês acompanharam também aqui, durante as disputas das lutas greco-romana e livre, a Rússia não pôde participar, né? Mas tiveram diversos atletas da Rússia competindo, diversos mesmo, até
Hoje mesmo tava vendo aqui, porque eu puxei os resultados de ontem e estava olhando os de hoje já, né? Porque as competições de hoje, na verdade, são finalização da de ontem, né? Não teve classificatória hoje. E ontem teve a primeira medalha da Albânia na história dos Jogos, bronze. E hoje conseguiu outra de bronze de novo. E aí você vai ver quem são esses lutadores. São lutadores russos que se naturalizaram albaneses, né, em 2022, um até foi até 2024 aqui, e conseguiu a medalha para a Albânia, né, mas não são albaneses. Um atleta do Bahrein também conseguiu ouro agora, agora há pouco, uma das últimas lutas, foi o ouro do Bahrein, primeiro ouro, primeira medalha, na verdade, do Bahrein nas lutas, e um russo de novo, naturalizado ali no finalzinho de 2022. Então, assim, são os atletas, né, da Rússia ali tentando driblar, né, esse corte de vagas, né, que a Rússia está tendo, essa impossibilidade, né, da Rússia poder participar. Eles estão tentando caçar outros meios aí para poder participar, e até tem mais opções, né, agora, né, se naturalizando por diversos países. Até falei, pô, o Brasil podia pegar uns desses aí também, né, eu já dava posicionado no quadro de medalhas aqui. E aí você mencionou a Austrália, mas outro país que subiu muito no quadro de medalhas também foi a Nova Zelândia, né? Conseguiu medalha em diversas provas mesmo, foi da Lisa Carrington aqui, mas outras tantas conseguiu medalha também. Então, posicionamento, eu não pesquisei a fundo, né, mas deve ser também histórico aí da Nova Zelândia no quadro de medalhas também. Falar de Cuba. Cuba também foi parecido, né? Cuba caiu bastante no quadro de medalhas, mas teve cubano medalhando aí por vários países, né? Interessante também. Inclusive aquela ao oposto da seleção da Turquia, né? Cubana, deu um show também nos Jogos Olímpicos, fez uma diferença enorme. Interessante, Bululu, só te cortando, pode falar. Que o pódio do salto triplo masculino foi Espanha, Portugal e Itália. Mas, curiosamente, foram 3 cubanos naturalizados. Então, é o país, como diz o Raoni mesmo, é essa nova globalização que a gente vai começar a entender melhor e também a acompanhar, né? Como é que O era? Ronan Fortun foi o primeiro colocado com ouro, o Pedro Pichardo de Portugal com a prata e o Andy Dias Hernandes da Itália foi o bronze, os 3 cubanos naturalizados aí, europeus, né, Bululu? Como é que foi o... Só uma parte aqui rapidinho, a própria vencedora da maratona hoje, né, da Holanda, que é Sim, verdade. da Etiópia, né? Verdade. É da Etiópia. E tivemos o recorde, né, Gabriel? O maior tabu da história dos Jogos Olímpicos foi quebrado, né, Gabriel? Qual? Olha lá, ó, no ano de 281, o rei Tiríades III ganhou a medalha dourada na luta. Aí hoje o Arthur Davitian, da Armênia, ganhou a prata na luta, né? 1743 anos entre uma medalha e outra aí, ó. Muito bom. Cara, os Jogos Olímpicos eles são maravilhosos também por conta da quantidade de história que a gente tem. E realmente, o Raoni disse tudo, é um fluxo muito grande, né? É um programa de competições que é muito intenso. Então, acompanhar realmente tudo é muito complicado. Mas vamos passar rapidamente aqui pelo Brasil. Só vou mandar um beijo aqui para minha família que está lá em Piuí, ou Pimenta lá, o pessoal mandando um abraço aqui também. Meu pai, minha mãe, a Débora, minha sobrinha, João Paulo, família João Paulo Augusto, todo mundo lá acompanhando a gente, comendo aquele churrascão e acompanhando aí essa live de encerramento dos Jogos Olímpicos. O Brasil, galera, terminou o quadro de medalhas na 20ª colocação, 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, 20 medalhas no total, é a segunda melhor participação brasileira nos Jogos Olímpicos em relação a número de medalha, em relação a ouro não, né? Nós tivemos Rio de Janeiro e Tóquio com 7 medalhas de ouro. E se a gente for fazer aquela conta que os Estados Unidos faz, Raoni, quando está atrás do quadro de medalha, que é o número de medalhas, o Brasil estaria hoje, junto com a Nova Zelândia ali, ó, em 11º, não, 12º.
estaria empatado com a Nova Zelândia em 12º lugar. Então, vamos fazer essa avaliação do Brasil, que eu acho ali razoável para bom, principalmente porque o Brasil ficou com vários quintos, quartos, sextos lugares, que é o famoso diploma olímpico, né? Que aqui no Brasil, como a gente já está passando aí sempre das 2 dezenas de medalha, não se valoriza tanto. Se a gente for pegar aí o Comitê de Portugal, entrar no site, fala assim, não sei quantos diplomados olímpicos temos esse ano, que são os 8 primeiros sempre de cada edição olímpica. Mas o Brasil faz um bom papel até por isso, né, Raoni? Uma projeção, por exemplo, para Los Angeles fica muito bacana. E como destaque esse ano, temos aí, óbvio, a Rebeca Andrade, o voleibol brasileiro medalhando mais uma vez com o bronze de ontem, futebol voltando a medalhar. Uma medalha que não é nova na modalidade, mas é nova na prova, que é na marcha atlética com o Caio Bonfim. E é isso. E o judô até surpreendendo, né? Que não se imaginava vir muita coisa daí, né, Raoni? Se por um lado a gente apareceu algumas medalhas surpresas, né, como a do Caio, até fugiu o nome da menina do judô lá que levou o ouro, não estava cotada, né, a Bia, não estava cotada para levar medalha, acabou levando, e por outro a Vela, que fazia tempo que não trazia uma medalha aqui, mal participar de Medal Race, andou participando, né, então eu torço, né, com a recuperação da Vela aí nesses 4 anos, tem muita disputa lá, né? Então muitas medalhas, né? Em jogo, então seria bom se conseguisse. Assim como o judô faz, né? Todo brasileiro que entra no tatame é favorito. E é raro, né? Alguém perder logo. Assim, quando perde, é sentimento de decepção, né? E a Vela era algo parecido. Toda vez que a gente entrava, tinha brasileiro lá disputando, sabe? Os primeiros lugares. Então eu realmente espero que a gente volte, né? Assim como as modalidades coletivas, tem o vôlei, que é sempre favorito, tanto na praia quanto na quadra. O futebol, sem dúvida nenhuma, acho que foi acaso que tirou o futebol. Eu não vou fazer juízo de valor nisso, porque senão não sei quantas coisas de futebol tem aqui, né? Mas é bom quando o futebol não está nos jogos, sabe? O futebol brasileiro, porque dá muito mais espaço para o resto, né? A mídia brasileira foca muito no futebol, né? Foca muito mesmo. Acaba indo lá nas famílias dos jogadores e fica aquele blá 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 e outros espaços, né, que poderia dar atenção. Pô, o próprio menino taekwondo lá, que conseguiu o bronze também, mal tinha repórter lá, sabe? Mas, pô, conseguiu um bronze, sabe? E ia passar despercebido. Se tivesse futebol, ia passar mais despercebido ainda. Porque e acho que o repórter sai correndo. Opa, peraí, tem uma disputa de bronze lá, vamos lá disputar. Igual foi com a Júlia, né, da luta livre também, quase conseguiu a medalhinha também, e, pô, a transmissão foi passar ao vivo ali quando ela estava no tatame já, sabe? Então é esse tipo de atenção que precisa dar mais, e acho que com o futebol dá menos. E tem as novas modalidades, que o Brasil também entra muito favorito, o surf e skate, né? Todas as vezes que teve a prova, né, desde a edição passada, a gente saiu com medalhas, né, tanto no surf quanto no skate, e isso não vai mudar para Los Angeles, não vai mudar mesmo. Lógico, vai ter mais gente boa participando, mas vamos melhorar também. Não tem ainda, né, no BMX apesar de que tem lá o Bala Louca, né, do BMX, né, mas tem que melhorar ainda, né, e a escalada ainda não apareceu ninguém. Podia ter alguém no breaking também, que eu acho que o breaking deve conseguir um espacinho, apesar dele originalmente não tá no programa, né, dos Jogos de Los Angeles. Eu acho que pelo que eu vi, né, a repercussão foi muito bacana mesmo, as pessoas gostaram das disputas, da forma como foi. Ele traz essa nova cara, né, do que o Comitê Olímpico Internacional quer para os Jogos, de uma maneira bem forte mesmo, sabe? Essa confraternização entre os participantes, esse espírito de liberdade, esse espírito de trazer mesmo para o espaço urbano, então dá uma nova cara, né? E acaba sendo a essência aí do que o Comitê Olímpico quer. Então eu acho, se fosse para apostar hoje, eu colocaria um dinheirinho aí, achando que vai conseguir um espaço ainda no programa olímpico de Los Angeles. E só pegar deixa aqui, vocês viram o protesto da menina do Afeganistão, né, lá
Muito legal também, né? Você deve ter debatido isso aí também, talvez, anteontem, né? Quando teve o... Pô, eu achei aquilo o máximo também. Eu poderia dizer que aquilo é um destaque dos jogos também, né? Porque é tão raro, sabe? A gente vê uma manifestação assim, não no sentido de agressão, sabe? Mas uma manifestação que não chega nem a ser política, porque não foi política, sabe? Ela não falou fora Talibã, abaixo Talibã, não falou nada disso. Ela pediu só liberdade, da mulher, pediu né? liberdade exatamente, porque lá as mulheres não podem nem dançar, nem praticar esporte. Teve a outra ciclista do Afeganistão também, que ela teve que competir escondida, porque o Comitê Olímpico do Afeganistão não reconhecia elas. Elas foram por conta, sabe? Por conta mesmo. E ainda assim optaram por representar o Afeganistão, sabe? Não foram com refugiadas, nem com nada. Falaram, não, eu vou representar o Afeganistão. Eu quero mostrar que mulher afegã tem aqui, sabe? Então elas... Uma protestou era uma capa do Batman ali, não sei se vocês viram, né? Então ela realmente foi um papel de heroína ali, né, naquele momento, pedindo a liberdade das mulheres, e a outra do ciclismo também a mesma coisa. Foi duas mulheres competiram no ciclismo com a bandeira do Afeganistão. Então, ó, tem mulher do Afeganistão competindo. Então a gente pode, sabe? Então eu achei isso algo fantástico, fantástico mesmo. Passou pouco aqui, repercutiu muito pouco aqui na mídia brasileira isso como um todo, mas é algo assim que não pode passar batido, não pode mesmo. É algo que tem que se chamar a atenção do mundo para isso e, enfim, e a gente tem que saber que está falando isso. Exatamente, eu acho que é isso, ô Raoni. E você falando da imprensa, antes de passar para o Bululu, nessa questão de ser seletivo, né, obviamente por conta até da cultura do brasileiro, tem até essa história, né, do Maicon Siqueira nos Jogos Rio 2016, que é uma das medalhas mais apagadas, infelizmente, da história do esporte olímpico brasileiro. Por quê? Porque quando ele estava ganhando a sua medalha de bronze na Rio 2016, o Brasil estava vencendo o ouro no Maracanã. E aí, meu querido, a Eu gente nem sabe, né? lembro Que disso aí que você está falando, olha para você ver. exatamente. E é conhecida, essa história é conhecida por isso, porque. E ele brinca, falando assim, cara, foi maravilhoso e tal, mas podia ser num momento diferente, né? Podia ser num momento com mais destaque, porque. E o jogo do Brasil acho que foi para prorrogação, para Foi pênaltis, no né? pênalti. E ele conta essa história até de certa forma ali brincando por conta disso, mas Bululu, já fazendo esse gancho aí, esses últimos destaques e também essa participação brasileira, que aí sim a gente falou muito, né, durante todas essas semanas. Cara, falar mais uma vez que a gente tem falado, foi o crescimento desses quartos e quintos lugares, né? Não chegou, o Brasil não chegou com figurinhas carimbadas, né? Muitos atletas e muitos esportes deram uma crescida muito grande, o que com certeza vai ser um investimento muito bom. Falando assim, investimento esportivo, né? Não investimento de dinheiro, né? Esses quartos e quintos lugares, com certeza, vão ser um investimento muito bom para os próximos jogos, né? Muitos atletas jovens, muitos trocas de ciclo, um atletismo muito jovem, né? Um vôlei feminino muito bem, muito redondo. Tem atletas ali, com a saída da Thaísa, mas bons nomes, aquela Ana Cristina jogando muito, né? As duplas do vôlei, todas elas que... As masculinas perderam ali no detalhe, né? A Carol Solberg também perdeu no detalhe, e muito bem no vôlei de praia. No vôlei masculino, foi um fim de ciclo de uma geração aí vitoriosa também, mas um ciclo todo errado, mas que com certeza vai também melhorar. Eu acho que, apesar do número baixo de ouros, foi uma boa prestação olímpica. Justamente por isso, nesses novos esportes, o Brasil chegou bem, no surf, por exemplo, no skate, conseguiu agregar novos nomes, e como o Raoni falou, tem novos esportes aí para a gente investir, como o BMX, o break, pode ser que tenha alguém escondido ali que a gente não conheça, ou que o Bala Louca consiga melhores resultados, né? E, cara, tem aí a nossa querida Ana Sátila, né? Que deve estar procurando uma prova, que eu olhei lá agora, ela está em Nova Iguaçu. Ela está em Nova Iguaçu, vai descer as cataratas. Tá todo dia aí, né? Tem aí uma nova modalidade de torcedor, né?
que é o torcedor engajador do Instagram, né? Eu me considero um desses aí que, pô, qualquer atleta que aparecia na frente assim, punha lá para seguir, para dar uma moral para o atleta, para conseguir patrocínio, né? O Brasil comprou a briga de muita gente, comprou a briga de arbitragem, né? Que era aqueles acréscimos malucos, né? Aquelas notas estranhas, né? O Brasil ficando louco. Eu acho que essa conta, esse engajamento que nós demos aí, eu acho que foi bem legal pro futuro olímpico. Acredito que o pessoal vai dar uma esquecida nos esportes periféricos aí nos próximos dias. Vamos chamar esportes periféricos, né? Não é o do Quarteto Fantástico, nosso conhecido da educação física. Mas eu acho que criou aquele espíritozinho assim para chegar ali no PAN depois, nos próximos Jogos Olímpicos, o Brasil engajar de novo e acompanhar com aquela loucura que só Galvão Bueno nos ensinou. Bululu, isso que você falou, e é só para finalizar essa parte de Brasil, a gente já falar da cerimônia de encerramento e também projetar um pouco de Los Angeles, Raoni. Mas essa característica ela me marca muito, porque eu lembro quando eu era pequeno, né, e ia acompanhar os Jogos Olímpicos, eu lembro muito assim, Sydney, Atenas. Cara, o Brasil tinha a chance da Daiane dos Santos. Em 3 dias de competição, o Brasil focaria na Daiane dos Santos. E aí a gente focava todos os esforços ali, a decepção era grande, porque o esporte é desse jeito. E o que eu vejo hoje é que a gente tem... O Brasil cresceu no movimento olímpico de uma forma muito significativa, ao meu ver, porque a gente tem todos os dias chances de medalha, não que é favorito ao pódio, mas tem gente brigando. O próprio tênis, por exemplo, falei isso para o Bululu, nos 45 do segundo tempo, o Brasil se classificou para a dupla mista e fez um jogo muito pegado contra uma dupla chinesa que foi para a final. Só não estou me lembrando agora se foi ouro ou se foi prata. Mas foi para tie-break e foi ali 2 pontos, eu acho que foi 10-8 ou 11-9, alguma coisa assim no tie-break, a Luiz Stefani e o Thiago Wilde. Então é isso, o Brasil está competindo agora, ele entra no cenário como um grande competidor. Óbvio que a gente não está ali naquelas potências olímpicas, né, naquela primeira página ainda, mas eu acho que eu consigo enxergar essa evolução e é assim que você vê também, Raoni? Só de cabeça aqui, enquanto se falava, tem a primeira vitória, né, da menina, da Juliana, que eu chamava, né, no badminton, e da Babi, né, na ginástica rítmica também, né, não aguentou mentalmente a final, né, mas o fato de ter uma brasileira na final ali é algo completamente histórico, né, completamente histórico. Então, sim, sem dúvida nenhuma, há uma melhora, né, de performance. Só na contramão dessa melhora geral, o atletismo que eu achei, né, o atletismo foi uma decepção gigantesca. Sei E a que natação duro, também, né, Raoni? a natação já vem vindo, de certa forma, né, num caminho, enfim, que sei lá, eu vim de uma geração que trazia medalhas direto na natação, né? Pô, eu vi Gustavo Borges pegando a prata ali, depois César Cielo, enfim, e outros nadadores, né, que apareceram nesse meio aí. Então, sempre tinha a bandeirinha do Brasil ali nas finais, sabe? O Xuxa, né? O Scherer, né? Enfim, teve vários ali pensando, né? Sempre tinha bandeirinha do Brasil em finais. Só que no atletismo, que teve de brasileiro fechando raia ali, terminando entre os últimos, queimando todos os lançamentos, eu achei. É duro falar, né? Que é isso por conta dos atletas, né? Que tem toda uma história e tal. Mas, de certa forma, não estou dizendo que a culpa são deles que fizeram corpo mole, mas é culpa de uma estrutura do atletismo aqui no Brasil que precisa ser urgente repensada, né? Urgente mesmo, é muita gente que pratica, tem campeonatos organizados em todas as federações praticamente, e campeonatos fortes até, sabe? Para chegar lá e não melhorar a melhor marca do ano e ficar chegando em último, até em repescagem, sabe? Então foi bem na contramão de todo esse resto que você está falando aí, que a gente vem uma crescente, né? Sim, Aparecendo exatamente. resultados bons. Então, para mim, a natação e a vela, a natação não, desculpa, o atletismo e a vela, para mim, eles estão destoando um pouquinho desse todo. E assim, o que não, vamos falar assim, porque chegou com muito atleta também, né, Raul? Mas só para finalizar agora essa questão,
mas o boxe ficou um pouco abaixo na projeção, né? Porque se imaginava mais medalha, a gente falou isso muito, né, Bululu? Que o boxe foi uma decepção por conta disso, porque se imaginava mais medalhas ali, 2, 3 medalhas talvez, como foram também nos outros Jogos Olímpicos, e o boxe ficou um pouco abaixo realmente, né, Bululu? O Bululu que adorava, o Bululu é um fã do boxe e trazia aqui todo esse contexto diariamente. E é muito daquelas que fala assim, pô, foi quase, né? Daquelas medalhas do quase, os diplomados aí, que igual você falou, gostei desse termo, vou anotar aqui também, embaixo do olho leigo, o, ficou abaixo, cara. Tipo assim, a gente tentou medalha de bronze, perdeu, tentou medalha de ouro, perdeu, né? E assim, igual eu falei, cara, o boxe ele melhorou muito, o boxe olímpico, ele tá mais acessível, né, de você assistir, né? Porque ele ficava muito longe do boxe profissional e ficava aquela coisa de ponto, né? Pá, não, acertou na cabeça, não, mas eu achei que lutou melhor aqui. Não, mas lá o outro achou que lutou melhor ali. Não, mas ele pegou um soco ali, um gancho. Não, mas o outro fechou, não sei o que e tal. Aí agora não, agora com a tirada do capacete, alguma adaptada nas regras, né? Isso falando do masculino, ele está um pouco mais assistível e mais interessante, eu achei. Aí, é assistível, alô Guimarães Rosa, olha o neologismo aí. Aí, e cara, foi uma prestação bem abaixo de um comitê olímpico, um comitê de boxe internacional, eu não lembro a sigla dele, cheio de problemas, cheio de atritos, cheio de confusões com o Comitê Olímpico e com riscos, né, de estar até fora dos próximos jogos por picuinhas dessa, né? Já tem 3 edições lá para ficar fora, né? Desde Londres, na verdade, tá ameaçado por conta disso. Então, aí e fora o caso também, né, de, pô, como é que um dirigente vai e fala que uma mulher é homem, né? Por níveis de testosterona. Ele vem e dá declarações que 2 atletas ali são homens, né? Que aí fala que tá espancando a outra mulher, aí que sai um bando de fake news, né? Aí o boxe já não tá bom de momento estrutural. Ainda vem outras bombas assim, né, Raul, né, o Gabriel? Qual que é a chance disso aí estar em Los Angeles? Eu não sei qual é qual é o prazo que é dado para se colocar os esportes em próximos jogos, mas o boxe já está balançando há muito tempo e eu acho que, infelizmente, vai chegar uma hora aí que vai estar fora. Tá nas cordas. Literalmente tá nas cordas. Muito bom. Tá nas cordas. Perdeu os 2 primeiros assaltos, foi pro terceiro tendo que nocautear, meu filho. É desse jeito. Ô, pessoal, mas muito bom mesmo. Depois, esse projeto, Raoni, a gente vai, né, conversei já bastante com o Bululu, a gente vai querer levar esse projeto de esportes olímpicos durante todo o ciclo, né, trazendo aqui de forma também de divulgar, né, de deixar sempre no ar essas questões, a participação dos brasileiros, principalmente nas várias competições. E aí vai ter muito tempo para a gente falar, para a gente chamar aqui para falar dos esportes também, essa questão que é muito interessante, que gera muita dúvida. Como que o esporte entra nos Jogos Olímpicos, qual que está ali para sair, quais estão para entrar. E pensando nisso, nesses esportes também, agora às 4 horas teremos a cerimônia de encerramento. E o que você, Raoni, espera dessa cerimônia, que parece que vai ter aí um lobby já muito grande de Los Angeles. O norte-americano não brinca em serviço, já teve Snoop Dogg num monte de competição desde o início. O Tom Cruise também já está aparecendo ali. E emendando isso, né, essa expectativa sua com a cerimônia de encerramento, a expectativa para Los Angeles, né? Porque a gente já vai ter, e já se puder emendar, Raoni, falando dessas novas modalidades, né, que a gente vai ter em Los Angeles, que não é que vem na contramão, mas a gente veio com as radicais e agora vem com algumas aí diferentes, né? De certa forma, o cricket, o lacrosse, o futebol flag.
um pouco sobre o que esperar disso também. Então, cerimônia de encerramento barra expectativas para Los Angeles 2028. Bom, vamos lá. Eu espero ver o Tom Cruise descendo de rapel com máscara do Macron, ao melhor estilo Missão Impossível, e o show do Red Hot Chili Pepper, que vai ser bem bacana também, né? É o que está sendo anunciado. Bom, quando foi 3 anos atrás, né, no encerramento de Tóquio, a promoção de Paris foi muito focada na cidade de Paris, né? Em como a cidade seria misturada aos jogos, até porque já vem, né, o movimento aí de arenas desmontáveis, né? Não se tornam mais elefantes E como brancos, isso né? foi cumprido, né, Raoni? Só para te cortar rapidinho. Então, assim, então foi possível integrar os jogos da cidade, né, de uma maneira bem, bem harmônica mesmo. Você precisava construir uma super arena onde não cabia, né? Você adaptava o espaço lá, né? Então, melhor exemplo é a arena de vôlei de praia ali, né, com a Torre Eiffel atrás. Não. Você jamais poderia construir um estádio de vôlei de praia lá, jamais, jamais. Mas uma arena desmontável, totalmente possível. Então, foi feito isso, né, para Paris. Então, essa grande promoção da cidade mesmo, completamente integrada aos jogos, mostrando uma interação bem harmoniosa. E eu espero que isso também seja a tônica para Los Angeles. Então, eu acho que a promoção, né, tudo que se vai jogar, né, em relação aos Jogos de Los Angeles devem ir nessa linha. Assim, lógico, vai um pouquinho na contramão você falou dessas modalidades novas, né? Só que não são modalidades fixas já, né? São modalidades que o comitê organizador local tem direito de colocar, né? Então, o beisebol de volta, né? O lacrosse, o cricket e o flag são modalidades ali que vão fazer parte do contexto americano. Era para entrar futebol americano, mas quem que ia jogar? Ninguém ia jogar, né? Então, vamos colocar um flag ao mesmo estilo que foi o breaking nessa. É um mistério, assim, do que pode acontecer. É uma coisa muito, muito local mesmo, né? O flag, muito local. Só que eles anunciaram tem um tempinho já, então tá dando tempo de quem quiser ir se preparando, né, para entrar. Mas mesmo assim deve ser algo mais festivo um pouquinho, algo mais promocional mesmo, talvez. E assim como foi o rugby a primeira vez, né? O rugby 7 a primeira vez entrou num nível bem, bem baixo mesmo, depois está melhorando aos poucos, né? Então acho que o flag ele vem nessa ideia. Mas enfim, o que eu perguntou logo de cara que eu espero aqui, eu espero isso, sabe? Eu espero ver esse direcionamento para uma integração dos jogos à cidade, dessa maneira bem harmônica, juntando o que já vem sido feito, né, aqui nessa edição de Paris. Muito bem, e aí fica a expectativa, né, Bululu? E uma coisa, se você fosse Bruno Lopes, o organizador do comitê local, você colocaria, porque eu estava falando também sobre o surf, né? Você colocaria esse surf lá no Havaí ou na piscina de ondas de Kelly Slater? Cara, pela lisura do campeonato, seria na piscina de ondas. Mas pela aura olímpica, vai ter que ser no Havaí, né, cara? Não tem como. Não tem jeito, né? Então é isso. Agora, pode falar, Bululu. A integração, né? Pô, vai ter que ter um vôlei em Beverly Hills, né? Uma escalada nos letreiros de Hollywood. E mais, como é que... 100 metros rasos na calçada da fama. Vai ter que ter uma parada dessa aí, né? E tem que pôr o frisbee tem que ser olímpico também. Não, aí a gente monta a seleção brasileira, o Raoni, que já tem aquele lobby no frisbee brasileiro, já coloca a gente para jogar, né? É isso, não. Eu não aceito menos que a camisa 6 e convocado. Eu não tenho, né? O artilheiro aí, pô, Túlio Maravilha do frisbee local, precisa ir. Não, gente, mas é isso. Eu queria agradecer demais você, Bululu. A gente vai continuar nesse projeto. O Raoni também está convidado sempre aí, porque o que a gente quer agora, Raoni, é trabalhar nesse ciclo em prol de divulgar realmente, em ter esse espaço maior. A gente sabe que já existem mídias especializadas, mas quanto mais melhor, a gente gosta de falar. Isso também para a gente é a nossa cachaça, né, Bululu? A gente adora vir aqui e ficar batendo papo sobre isso. Então,
Vamos aliar essas duas coisas. Ô, Bululu, te agradeço demais por essas 2 semanas aí que estivemos juntos, batendo esse papo olímpico, trazendo essas informações também muito bacanas. O pessoal tá gostando, o pessoal tá falando aí bastante com a gente, até cobrando. Oh, e hoje não vai ter boletim? Não, e tal, então muito legal. E Raoni, mais uma vez eu agradeço demais. Como disse o próprio Bruno Lopes, como você nos representou aqui como pira olímpica, né, acendendo a pira lá no primeiro dia e agora apagando nesse último dia olímpico, pode ter certeza também que essa paixão pelos esportes você tem um grau de importância muito grande pela nossa jornada aí na faculdade, né, por tudo que a gente já conviveu junto, e isso aí a gente vai alimentando esse fogo que apaga agora, mas que o esporte olímpico não para durante esses 4 anos. Não para. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, por estar fazendo parte aqui disso, e nos vemos aí nesses próximos anos. Muito bem. Só lembrar aqui por último, o Mickey vai virar domínio público, hein? E com certeza o Mickey vai estar, virou já, né, aquela primeira versão em preto e branco, com certeza já vai estar hoje aí no encerramento. O Mickey, que é ali de Los Angeles. Valeu, Gabriel, valeu, obrigado aí, fechamos o livrinho e vamos abrir outros livros agora para falar de esporte, do esporte brasileiro. Obrigado pela oportunidade, pessoal que gostou, e vamos tocar o barco aí, tem muito assunto sempre. Valeu demais, um abraço pessoal de casa, feliz Dia dos Pais pro Raoni, para todos os pais aí que estão acompanhando, e um grande abraço. Beleza, eu agradeço muito vocês, a todo mundo que está participando com a gente, que está entrando também no YouTube. Lembrando que esse vídeo fica disponível agora, depois do encerramento, no YouTube, nos Reels aqui meu, também do Bululu. Lembrando também da parceria sempre com o Lavras TV, no Facebook, no YouTube e também pelo Instagram. E é isso, galera. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, estar com o Bululu, com o Raoni, na abertura e no encerramento, e vamos por mais aí durante todo esse ciclo olímpico. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.